Senhoras e senhores, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Está começando mais uma minha, sua, nossa live do Play, bebê! Sim, senhoras e senhores, já dizia Arthur Miller, Vidal Brandão, tá começando mais uma live do Play, bebê! Aí sim, Como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Cara, é o seguinte... A nossa live do Play de hoje é super especial. A gente chamou a live do Play aqui. Chamamos a live do Play aqui hoje pra gente discutir um assunto que foi pedido, que foi convocado e invocado por muita gente. Então vale a pena demais ficarmos nessa live do Play, porque essa daqui vai ser caprichada e eu já vou adiantar pra vocês. A gente tem um convidado mais que especial hoje na live do Play. Um convidado excepcional, um cara que me inspira demais, um fenômeno pra mim. E vocês não podem perder a oportunidade de conhecer e aprender com esse cara. E eu vou já dar um spoiler. O cara é quem faz a base, bebê. É o cara da terapia intensiva dentro da mentoria DEA. Alguém aí já sabe quem é? Deixa eu ver se tem gente da mentoria DEA aqui pra eu saber se já sabe quem é. É o cara da terapia intensiva dentro da mentoria DEA. Vocês conhecem? Sim ou não? Diga pra mim. Sim ou não? Diga pra mim. Fala aí. Hoje a gente tem um convidado mais que especial. Só tô esperando ele adentrar-se ao recinto. Mas a gente já sabe que live do Play é isso, né? Eu quero saber de vocês o seguinte. Após o sinal... Diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Tá na hora dos alôs. Então, cadê a minha galera? De onde é que vocês são? De onde é que vocês estão falando? Pirururu. Bora cuidar? De onde é que vocês são? A cidade de onde estão falando? Vamos lá, a hora dos alôs agora. Vamos lá. Natal, Rio Grande do Norte tá por aqui. Estreito no Maranhão. A galera de Coité, na minha Bahia. A galera da Paraíba tá por aqui. A galera do Recife tá por aqui. Parnamirim, Rio Grande do Norte. Itatim tá por aqui. A galera de Jiquié, Bahia tá por aqui. Itabuna. Oh, meu irmãozinho Ícaro. Um abraço, Ícaro e Ivna aí em Itabuna. A galera de Alagoinhas tá por aqui. Jardim tá por aqui também. Maceió. Manu, diretamente de Maceió, a galera de Sampa, São Paulo, a terra da garoa, Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, o professor Leopoldo, ô meu irmão, um abraço, tá por aqui. Deixa eu ver mais quem? A galera de Retirolândia, Retiro, Terra Boa, Bela Cruz, opa, Salvador, você atendeu minha filha no dia do aniversário dela de 3 anos, ó, que legal, Rafaela, que massa. A galera de Betim, em Minas Gerais, Porto Seguro, Teresina, Araputanga, no Mato Grosso, a galera do Ceará, a galera de Bela Cruz, a galera do Acre, a galera... Eita, galera boa, retada do Acre. Deixa eu ver mais de onde, A galera de Biritinga, que já tá na expectativa aí, hein, Biritinga. Caetité tá por aqui também. Deixa eu ver mais de onde. Belém, a galera do Pará. Bom, então a galera do Brasil varonil inteiro, né? A galera do Brasil inteiro, a galera que tá aqui firme e forte na nossa live do Play. Dizer pra vocês que é um prazer incomensurável, inenarrável. E eu vou dizer pra vocês, professor Marcos Doria é o nosso convidado de hoje. Acabou de entrar aqui, meu parceiraço. Vou fazer o convite para o professor Marcos Doria para a gente já começar a live do Play com esse fenômeno. Já começar a live do Play com essa fera. Porque a gente tem um caso verídico, diga-se de passagem, onde a gente vai discutir esse caso. Marcão! E aí, Fala, meu irmão, comandante. como é que você tá? Tudo certinho? Tudo Tudo em tranquilo, paz. meu Se irmão? apresente pro pessoal aí da live do Play, velho. Pois é, pessoal. Sou o professor Marcos Doria, né? Vamos estar aqui hoje para exatamente participando da live do Play aí com o professor Miller. Eu acho que o tema hoje é extremamente importante para a gente, para conhecimento, né? Aproveitem para postar aqui as dúvidas de vocês, porque a gente vai estar aqui para falar
de um tema importante. Manda aí, professor. Cara, para mim, cara, é um privilégio, é um prazer. Eu não deixo de falar isso toda vez que a gente se encontra, que a gente troca ideia, que a gente bate papo, que a gente faz projeto junto, porque para mim é um privilégio, é um prazer poder estar trabalhando contigo, poder estar aí nas trincheiras contigo, dividindo aí nossas ideias, as nossas informações, porque você é um cara para mim que me inspira demais. Quando eu comecei a pensar em estudar mais aprofundadamente emergência, em você também foi um dos caras que eu me espelhei. Falei, cara, esse cara sabe demais. Então, assim, é aqui, até por aqui que eu tenho que ir. Então, assim, eu tenho o privilégio e o prazer enorme de dizer que sou seu amigo hoje em dia. E é um prazer, é um privilégio ter você na nossa live do Play, que é esse bate-papo aqui leve que a gente faz com a nossa galera toda semana, praticamente toda semana, todas as terças às 20 horas, para a gente discutir sobre assuntos da nossa realidade, assuntos que vão cair nas provas de concurso, assuntos da emergência. Então, assim, e a galera pede esse assunto, Marcão, já tem um bom tempo que a galera pede esse assunto. E aí, poxa, a gente vai postergando, vai pegando novos casos clínicos, colocando, e aí nunca veio em voga para colocar isso aqui. Só que essa semana eu atendi um paciente com esse contexto aqui. Eu falei, cara, dessa semana não vai passar. Dessa semana não vai passar. A gente vai falar de ventilação mecânica na emergência. Pelo menos o básico, o princípio, a gente sabe que ventilação é um mundo, é um universo. Mas o básico, aquelas coisinhas simples, aquelas coisinhas mais leves, a gente vai discutir hoje. Então, eu vou começar, Marcão, lendo aqui o caso. A galera, todo mundo teve acesso ao caso, tá certo? Mandar um abraço especial para a galera do Desvendando as Emergências que tá aqui. A galera do Desvendando, Marcão, teria uma aula comigo hoje, uma aula fechada, tá bom? Sobre trauma. E falei, ó, galera, não, eu convidei Marcão para a live do Play, então vamos assistir, vamos ouvir o homem falar, porque depois a gente marca a aula. Vamos discutir ali, ó, trocar figurinha com quem manja do Paranauê, porque a nossa aula a gente pode postergar, mas o homem é ocupado. Então vamos aproveitar. E isso é interessante pelo seguinte, porque ventilação mecânica era meio que assim um bicho de sete cabeças para a enfermagem, vivia na mão da fisioterapia e do médico, né? O enfermeiro ficava ali olhando, só observando, meu Deus do céu, o que é isso aqui, velho? Tô vendo só o paciente respirar, mas não sei absolutamente nada. E hoje a gente tem portaria facilitando a nossa vida para aprendizado, e assim, a gente tem a obrigação de ter esse conhecimento. Hoje a gente tem respiradores na emergência, hoje a gente tem respirador dentro do pré-hospitalar, certo? Para poder fazer o transporte do paciente. Então, no pré-hospitalar, meu amigo, é o enfermeiro, o médico, o técnico de enfermagem, o condutor, não tem fisioterapia não. Então, é a gente que tem que estar lá no pré-hospitalar móvel. Então, é a gente que tem que estar lá manipulando, então, entendendo sobre ventilação mecânica, e isso é um ponto importante mesmo, para poder adquirir conhecimento, né? E agregar nessa emergência que a gente tem, nesse conhecimento de emergência que a gente precisa agregar isso daí. Perfeito, cara. Vamos lá. Perfeito. É exatamente por isso, cara, que eu chamei você aqui. Você é um cara que tem expertise em terapia intensiva, tem expertise em urgência e emergência. Então, nada melhor do que, não é, andar com as águias para se tornar uma águia, não é? Então, também, isso. Eu ando com águia, eu ando contigo, pô. Eu ando com água, eu ando contigo. Com isso, rapaz. Então, cara, esse quadro desse paciente chamou bastante atenção porque a ventilação mecânica nesse contexto aqui é uma ventilação mecânica muito interessante de ser pensada na emergência. Muito interessante de ser pensada na emergência. Então é por isso que a gente vai trazer aqui hoje uma discussão de um quadro clínico, né, de uma circunstância clínica de um paciente vítima de trauma crânioencefálico. Então eu vou ler rapidamente aqui o quadro do paciente, o caso clínico do paciente, e aí a gente bate papo aqui e discute sobre a ventilação mecânica que foi executada nesse paciente. Fechou? Beleza, fechado. Meu povo, é o seguinte, vocês fiquem à vontade, tá certo? A gente vai tentar acompanhar o chat. Quando a tela tá dividida assim, o chat fica menor ainda, e aí a velocidade do chat aumenta, e a gente não consegue acompanhar tudo. Mas a gente vai tentar aqui o máximo possível acompanhar o chat para tirar dúvida, para discutir alguma coisa mais pertinente. Beleza? Muito bom, então vamos lá. LTR de 25 anos, sexo masculino, em alta velocidade. Quando ao desviar de um cachorro, né, tinha que desviar mesmo, perdeu o controle do carro e colidiu em um poste. Esse paciente
após avaliação adequada de segurança e sinalização de cena, com todos os profissionais devidamente paramentados, os socorristas identificam o sinal de olho de boi no para-brisa. Sinal de olho de boi no para-brisa já nos chama a atenção para a avaliação da cinemática. Se você avalia a cinemática, você avalia prováveis lesões no paciente. Então, olho de boi, bateu cabeça. Muita atenção. Vamos lá. No XABCDE, a vítima estava inconsciente, sem sangramento exsanguinante. Além disso, também apresentava via aérea pérvia, ausência de estase jugular e desvio de traqueia. O tórax do paciente, por sua vez, íntegro, sem crepitação, com a frequência respiratória elevada. Frequência cardíaca discretamente elevada, tempo de enchimento capilar menor que 2 segundos e estabilidade pélvica e integridade dos ossos e membros. Então, bebê, se tinha um problema nesse cara, onde era o problema? No coco. No coco, não tem para onde correr. No exame neurológico, pupilas isocóricas e fotorreagentes. Bem como na escala de coma de Glasgow, ele apresentava um Glasgow 6. Definitivamente vai cair na tua prova de concurso. Vai ou não vai, Marcão? Vai. Glasgow, cara. Vai cair na tua prova de concurso. A gente viu a prova de concurso agora da EBSERH. 2 questões de escala de coma de Glasgow. 2 questões de escala de coma de Glasgow. Né? E diga de passagem, a resposta da segunda, ou melhor, a resposta da primeira estava na segunda. Quem fez a prova viu que a resposta da primeira estava na segunda questão. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, Glasgow, cara, cai. É assim, Glasgow e suporte básico de vida vai cair em toda a prova que você fizer. Então, é inadmissível que você erre Glasgow. Porque, assim, contar simples demais fazer o cálculo. Quem é meu aluno sabe dos trejeitos que a gente já tem para deixar mais fácil para você não se esquecer, para nunca mais esquecer. E também entender que o paciente ele utiliza a escala de coma de Glasgow para definir a gravidade da lesão cerebral traumática, ou chamada também de TCE. Então, para que Glasgow serve no seu cerne, ali, ó, no fundo, para que ele serve? Para avaliar a gravidade da lesão cerebral traumática. Pronto. Se eu tenho essa informação, eu preciso saber qual Glasgow é leve, um TCE leve, qual Glasgow é um TCE moderado e qual Glasgow é um TCE grave. Exato. De bate-pronto. Acima de 12. 13, 14, 15. Ou seja, 13, 14, 15, TCE leve. Já foi. De 9 a 12, 9, 10, 11 e 12, a gente está falando de TCE moderado. Perfeito. Se a gente fala de Glasgow menor ou igual a 8, a gente está falando de TCE grave. No trauma crânioencefálico, onde o paciente se apresente com Glasgow menor ou igual a 8, salvo raríssimas exceções, onde a circunstância clínica tem mais a ver com o trauma do que o próprio trauma em si. Isso. Esse paciente vai ser passível de intubação orotraqueal para proteção da via aérea, o que a gente chama de ventilação, de intubação orotraqueal protetiva. Vai proteger aquela via aérea, porque o paciente ele perde capacidade de reflexo de proteção da via aérea. Quando é que perde? Quando o Glasgow está menor ou igual a 8. Sendo assim, eu tenho neste meu paciente de 25 anos, um paciente com um TCE grave, moderado ou leve. Se tá 6, não tem nem o que pensar. Grave. Aí eu vou no sinal vital, Marcão, e se liga, galera, porque isso aqui vai te colocar em xeque várias vezes. Olha só o sinal vital do paciente. Ele tá com frequência respiratória de 22 incursões por minuto, pressão arterial de 120 por 80, saturando 97% em ar ambiente, com a frequência cardíaca de 110. No melhor dos mundos, num paciente clínico, esse paciente está grave? Num paciente clínico, velho, esse cara tá ok. Satura 97, uma PA muito boa. Mas entenda que quando o paciente é vítima de trauma, não é o sinal vital que vai indicar ou não a intubação orotraqueal, a ventilação mecânica. E esse
exemplo aqui é um exemplo clássico de paciente que tem frequência respiratória boa, tem saturação boa, tem tempo de enchimento capilar bom, tem pressão arterial boa e mesmo assim ele é um paciente 100% elegível para tubo. É exatamente isso que eu falo nas minhas aulas também, quando eu falo de TCE, né? O paciente rebaixou o nível, né? TCE baixou de 8 para baixo, né? Pensa sempre em intubação. Ah, professor, mas ele está saturando bem, né? Tá eu pinei, a hemodinâmica está estável. Meu amigo, presta uma coisa, bota uma coisa na sua cabeça. Ele não consegue proteger a via aérea dele. Ele precisa ser entubado. Bota o paciente deitado na maca, na cama, no leito, prepara o material e intuba o paciente agora. E lembre sempre que a intubação, inclusive, é letiva, não tem aquela correria, aquela desespero e tal, né? Aquela correria da emergência, não, calma. Vamos preparar o material, pegar o acesso e tal, vamos seguir o passo a passo de uma intubação normal, certo? Para que não ocorra uma piora do quadro clínico, e aí vai ter que ser correria mesmo. Perfeito, cara. Perfeito. Muito bom. A lógica da abordagem dessa via aérea do paciente é exatamente dar a ele condição de proteção. A única situação onde externamente a gente consegue proteger a via aérea do paciente é com o que a gente chama de via aérea definitiva. Via aérea definitiva. A via aérea definitiva é aquela via aérea que a gente coloca um tubo dentro da traqueia, insufla um cuff, fixa externamente, conecta a uma fonte de oxigênio. De novo, via aérea definitiva. Um tubo dentro da traqueia com um cuff insuflado, com uma fixação externa conectada a uma fonte de O2. Isso é uma via aérea definitiva. Ah, professor, extraglótico é definitivo? Não, porque está fora da traqueia. Ah, um tubo esofágico está fora da traqueia. Ah, máscara laríngea está fora da traqueia. Então, se está fora da traqueia, não protege via aérea. Beleza? Simples assim. Então, nas circunstâncias onde eu preciso de uma via aérea definitiva, de modo protetor para o paciente, o tubo orotraqueal é mais rápido, mais fácil, mais acessível. Então, é o que vai ser feito. É o que vai ser feito. Principalmente no atendimento pré-hospitalar. Aí é que vai ser tubo mesmo, não vai ser outra coisa, porque só tem tubo, geralmente, para fazer via aérea definitiva no paciente. Ninguém vai querer fazer uma tráqueo em todo paciente que sofre um TCE. Imagina, misericórdia. Deus o livre guarde. Tráqueo tem que ser uma coisa eletiva mesmo, programada, procedimento cirúrgico. Exatamente. Exatamente. Então, pensando nisso, o bizu de vida, que pode ser que não caia na tua prova, mas vai que, porque se for um Marco da vida, que faz a questão da prova, a gente coloca. O ponto de corte, cara, o ponto de corte para você avaliar o paciente é você se lembrar que o paciente inconsciente, ele ganha 3 presentes. Tá inconsciente, ganha 3 presentes. Qual presente? Ah, eu não vou colocar agora imediatamente esse paciente em posição lateral de segurança, porque eu tenho mais gente para fazer a abordagem de restrição de movimento nele. Ok. Se eu estiver sozinho na unidade básica, eu não vou conseguir entubar. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um Agedel e colocar esse cara de lado. Pessoal, entendam uma coisa. A ciência do trauma, orienta que a gente aborde o paciente inicialmente pela ordem das coisas que vai matar ele mais rápido. Pela ordem das coisas que vai matar ele mais rápido. Se você tá sozinho na cena, ou se você tá em unidade de suporte básico de vida, a gente tem que conversar com todo mundo, né, Marcão? Não adianta a gente ficar falando de PHTLS de 6 pessoas para atender uma vítima, que não vai rolar. Você só tem 2. Quando só tem 2 na ambulância básica. Não tem. Primeiro que a básica não vai entubar. Segundo que não tem como fazer restrição de movimento direcionado, rolamento em bloco. Não existe isso não, gente. Na básica não tem como. Não tem como. Então, o que é que vai matar mais rápido esse paciente? É a obstrução da via aérea pelo relaxamento da base da língua por secreção. Se eu não tenho como proteger a via aérea desse paciente, qual é a posição mais adequada para esse paciente não broncoaspirar ou não fazer fechamento de hipofaringe por relaxamento? Posição lateral de segurança. Isso. Posição lateral de segurança. Ai, professor, mas no trauma, bebê, posição lateral de segurança não rotaciona cervical, não. O paciente muda, gira em bloco também. É só saber fazer.
Exato. Muito bom. Falado da básica, né? Colocada aí agora de lado, como a gente está falando de uma abordagem de ventilação mecânica, vamos falar do suporte avançado de vida. No suporte avançado de vida, esse paciente vai ter acesso à intubação orotraqueal. Definitivamente, esse paciente precisa de tubo orotraqueal. Professor, me ajuda a avaliar melhor se o meu paciente precisa de um tubo depois de um trauma. GEDEL, cânula orofaríngea. Se o cara tá inconsciente e ele ganha 3 presentes, um dos presentes que ele ganha é a cânula orofaríngea. Cara, é vítima de trauma. Você colocou a GEDEL na boca do cara, o cara aceitou a E ele GEDEL. aceitou. Não tem o que questionar. Não tem. A GEDEL é o tempo que prepara o material para realizar a intubação. Ele vai ganhar a GEDEL enquanto prepara o material para realizar a intubação. Se ele aceitou, é certo. Entendeu? É certo. Não tem protege. discussão. Ah, mas agora tá respirando melhor com a GEDEL. Pois é. Sinal que ele não protege a via aérea dele. Se ele aceitou a GEDEL e tá respondendo bem aquela GEDEL ali, é porque ele não protege, ele precisa ser intubado. Isso. A gente tá falando de trauma, gente. Trauma. O paciente que perde o nível de consciência subitamente por conta de uma lesão cerebral. Beleza? Exato. Bom, dito isso, cara, botou GEDEL, aceitou GEDEL, é tubo no trauma, não tem pra onde correr. Aí agora a gente vem, né, Marcão, com a nossa abordagem da intubação. Como você já muito bem falou, a gente não vai querer florear esse paciente. Ah, não, vamos fazer fenta e mida. Mida e fenta e não inventa. Pelo amor de Deus, gente. A gente está falando de paciente que tem risco de, inclusive, fazer uma hipotensão. Inclusive, de fazer uma hemorragia. Porque é vítima de trauma. Então, se esse meu paciente é um paciente que tem uma hemodinâmica muito tênue, muito faceira, eu não vou fazer droga cardioplégica, droga hipotensora. Não, cara, não. Eu penso em drogas que sejam mais cardioprotetoras, menos instáveis, que instabilize o mínimo possível nesse paciente. Uma droga super interessante nessas circunstâncias foi a droga que a gente utilizou aqui, ó. Utilizamos o fentanil, cheiro de fentanil, para diminuir laringoespasmo. Lembra? O uso do fentanil antes da indução, não, é para diminuir a dor. Não, gente, não, calma. Mas fentanil é analgésico, professor. É super potente. Ok, é um efeito secundário do fentanil que eu estou usando. Mas naquele momento ali da intubação, o fentanil que eu vou usar é para diminuir o laringoespasmo, para diminuir a excitabilidade da laringe desse paciente no momento da laringoscopia. É para isso que eu uso fentanil. Pronto. Exato. Fiz o fentanil 3 minutos depois, a gente vai fazer o nosso indutor. E nesse caso aqui, nessa circunstância, um excepcional indutor para esse paciente é o etomidato. O etomidato é uma droga indutora muito boa, cardioprotetora, não aumenta nem diminui PA. Isso. É uma droga excepcional. Você gosta, Marcão? Eu gosto. Eu gosto do etomidato, certo? É uma droga exatamente como você disse, assim, não vai mexer na pressão do paciente, não vai mexer na hemodinâmica dele, certo? Então, utilize o etomidato para poder sedar o paciente no momento de realizar a intubação. Depois disso, a gente vai pensar em outras drogas, já é o pessoal do hospital e tal, mas aqui agora, nesse momento, onde eu não tenho muito recurso para avaliar o paciente, né? Eu tenho só o meu conhecimento, as minhas mãos, né? E então a utilização do etomidato faz com que a hemodinâmica dele não seja alterada. É perfeito para mim também. Eu gosto do etomidato. Eu também gosto. A única exceção é... Eu sou ketalover, né? Eu sou fascinado pela ketamina. Então, assim, a menos que o paciente esteja excitado, hiperexcitado, que aí a ketamina faz um up, a menos que isso, eu uso ketamina para todo mundo. O cara pergunta, e aí, Miller, ketamina? Ketamina. Porque a ketamina tira a necessidade de usar o fentanil. Então, no meu ponto de vista, a ketamina também é uma droga maravilhosa. No trauma, quando o paciente está naquela fase adrenérgica ali, a ketamina não é uma boa opção naquele momento. Mas, nessa circunstância aqui, fentanil e etomidato foram drogas muito bem escolhidas aqui. Play.
Quando a gente começou a avaliação secundária desse paciente, quando ele estava entubado, começamos a avaliação, percebemos que o paciente tinha equimose periorbital bilateral, olho de guaxinim. Percebemos que o paciente tinha equimose retroauricular, sinal de battle, sinal da batalha, e também rinorragia. O paciente tinha sangramento pelo nariz. Rinorragia. Pois bem, dito Clássico. isso, Marcão, Esse agora... é clássico. Clássico, né, velho? Da fratura. Clássico da fratura de base de crânio, clássico do aumento da pressão intracraniana e clássico da necessidade de se manejar adequadamente a ventilação mecânica desse paciente. E aí agora, Marcão, é contigo. Me conta, bicho. Modo de ventilação e aqueles parâmetros ali, cara. Me conta um pouquinho assim sobre cada um pra gente entender melhor como a gente pode otimizar esse meu paciente. Vamos pensar agora no seguinte. A gente tem que lembrar que a ideia nossa é trazer o máximo possível o paciente para uma situação espontânea, no qual como se ele estivesse respirando de forma espontânea, tá bom? Só que tem algumas alterações fisiológicas que vocês, que são alunos do Desvendando, que vão ser alunos do Desvendando, né? Vocês vão entender que a lesão de base de crânio e o aumento da pressão intracraniana, apesar de você ter pego o paciente exatamente no início, a pressão ainda está ali 12/8, como você chegou no momento que você chegou, né? Existe uma forte tendência dessa pressão tender a subir, exatamente por conta do aumento da pressão dentro da cabeça do paciente. Então, ela vai subir. Para que eu possa manter o paciente dentro de um quadro do qual quero, né, a gente vai começar a ventilar o paciente, e esse tipo de ventilação é chamado de ventilação protetora. É uma ventilação protetiva para o paciente. A gente vai proteger ele, exatamente como a gente fez com a intubação. E aí os estudos mostram que a gente deveria fazer uma ventilação no modo... a ventilação controlada por volume. Muita gente conhece como VCV, ventilação controlada por volume, tá? Por quê? Porque aí eu não aumento a pressão exacerbada dentro da caixa torácica do paciente. Porque pense no seguinte, o coração já está fazendo a força dele lá, batendo, para poder empurrar o sangue para dentro do cérebro do paciente, para manter vivo, né? E aí ele está ali batendo. Se eu tiver uma pressão muito grande externa contra o coração, isso faz com que ele diminua o espaçamento dele e essa pressão vai ter que aumentar mais ainda, porque agora ele tem que vencer a pressão da cabeça do paciente e a pressão do pulmão do paciente. Então, vamos ventilar o paciente a volume, né? Com pico, com platô, como chamam, né? Em 30. Bom, feito isso, Marcos, como é ventilar a volume? A ventilação a volume, Mila, é sempre feita baseada no peso preditivo do paciente. E aí você tem que ter aquele olhar clínico e olhar para o paciente e falar assim, rapaz, eu acho que ele pesa uns 80 quilos. Tem que ter, né? E como eu disse a vocês, o peso tem que ser preditivo, porque às vezes você pega o cara tem 1,70 m e ele tem 160 quilos, né? Só que o pulmão dele não é de um cara de 160 quilos. É de um cara de 80 quilos, 90 quilos, porque ele tem 1,80 m. Entendeu? Então, é interessante que a gente se lembre, que a gente encaixe na nossa cabeça aqui quando o professor Marcos fala peso preditivo. É aquele peso ideal. Sabe aquele peso que a gente pega lá no IMC, que é aquele peso ideal? Pois é, aquilo ali é o peso preditivo do paciente. É o peso ideal. Isso. O cara de 1,70 m deve ter ali 70 quilos, 68 quilos. Então é ali. Isso. E aí, a amostra deve ser a seguinte: eu tenho que fazer 6 ml por quilo do paciente. Nessa hora não tem pra onde correr. Vai para o celular, vai para a calculadora e tal, calcula lá qual é o volume que eu vou dar para isso, calculador, ó. Do mesmo jeito que a gente faz o cálculo lá de gotejamento, cálculo de, né, de vazão, a mesma coisa.
Então, vai para a calculadora, calcula 6 ml vezes 80 quilos, 90 quilos que você acha que o paciente tem, né? Mas precisa ser exato? Claro que não precisa ser exato, mas a gente tem um parâmetro no olhar que a gente faz junto ao paciente. Então, vou ventilar ele com 6 ml por quilo. Ah, Marcos, o cara pesa 80 quilos, você faz 6 vezes 8. 6 vezes 8, 48, 480 ml. Então, cada inspiração dele tem que ter 480 ml. E isso, pessoal, vocês têm que aprender a manipular o ventilador com o qual vocês trabalham. Do mesmo jeito que você manipula o desfibrilador. Assim, poxa, cheguei na unidade, sou novo, não conheço, ou chegou um aparelho novo, um desfibrilador novo, o que, é que você faz? Você vai lá, gira botão, Futuca. liga, desliga, Futucar. carrega, futuca. Futuca. A mesma coisa você tem que fazer com o ventilador. Onde é que está o PIP, onde é que está o volume, onde é que está o FO2, como é que eu coloco a pressão. Tem que mexer no aparelho. Você só vai aprender a manipular o seu aparelho se você mexer no aparelho. Né? Então, porque existem 300 milhões de respiradores no mundo, então você tem que saber manipular o da sua unidade. Dito isso, você tem que pegar aqueles 800 ml, toda vez que o paciente inspirar, entrega 800 ml a ele. Só que é necessário, o próprio respirador pede de você 2 picos de pressão. O pico mínimo e o pico máximo de pressão. Porque por mais que você esteja entregando volume a ele, possa ser que o paciente tenha algum tipo de resistência. E aí a pressão aumenta. O que é que eu faço? Eu tenho uma pressão mínima e uma pressão máxima. A pressão mínima, muita gente conhece. Se chama PIP. E se você for no respirador... PEP. PEP. Se você for no seu respirador, vai estar lá escrito PIP. Um PIP fisiológico, o meu, o seu, do professor Miller, certo? É um PIP de 5 centímetros de água. Tá? O que significa, Marcos? Significa que toda vez que você expira, bota todo o ar para fora, bote aí todo o ar para fora, bote tudo o ar para fora, botou todo o ar para fora, ainda sobra um restinho lá dentro para manter o seu alvéolo aberto. Certo? Isso, na verdade, deu uma pressão lá dentro, que é uma pressão de 5 centímetros de água. E tem a pressão de máxima, que é a pressão de pico, que a literatura fala no pico de 30. Então, a respiração do paciente vai oscilar aqui, ó. Sobe, desce, sem tocar nenhum, sem tocar na outra. Entendeu? A ideia é exatamente essa. Essa é uma ventilação protetiva. Então, volume de 6 ml por quilo, um pico de 30, um PIP de 5 e a frequência respiratória dentro da normalidade. Por quê? Porque, como eu disse lá no início, a ideia é trazer a ventilação do paciente o máximo possível para o normal dele. Basal. Você deixa ele basal dele. Então, 12, 14, 15 é a frequência respiratória que a gente deve manter o paciente. Né? No pré-hospitalar, a gente deve agir exatamente assim. Faz uma ventilação controlada por volume, certo? Coloca esses parâmetros no ventilador, que vai fazer um transporte do paciente protegido, uma ventilação protetiva do paciente. Não é não, professor? Perfeito. Perfeito, perfeito, impecável. A gente pode também falar, cara, da importância de não aumentar demais a PIP. Não. Sabendo o que é a PIP, se você aumenta demais a PIP, você vai manter aquele pulmão ali relativamente mais insuflado do que ele deveria. Isso. Exato. Mais insuflado do que ele deveria. E se ele continua insuflado, a tendência é que ele não troque tanto volume, ele não faça tanta hematose. Isso. Então, mas quando é que eu aumento a PIP? É quando eu tenho menos pulmão do que eu deveria. Então, se eu tenho um comprometimento pulmonar importante, o aumento da PIP pode ser interessante se, por um acaso, eu não tenha tanto volume, tanto pulmão. Então, por exemplo, lá na nossa pandemia, antiga pandemia, pois é, o paciente ele perdia a capacidade de hematose porque o pulmão estava comprometido. Isso. Então, houveram, né, surfaram uma onda de PIPs maiores. Por quê? Porque eu mantinha aquele pulmão um pouco mais cheio para sempre conseguir maiores volumes. Então, a lógica da PIP é sempre manter o basal dentro da conformidade. Como a gente está falando aqui de um trauma crânioencefálico, sem comprometimento pulmonar, a PIP tem que ser a basal. A PIP precisa ser a basal. Exato. E digo outra coisa, mas
Se você trabalha, que é o caso de Mila, que trabalha no SAMU de Salvador, se você trabalha no SAMU, que lhe dá suporte, ou que você trabalhe na emergência, ou que você trabalhe numa UPA, e que você tem um suporte para você poder avaliar melhor o paciente, seria através da gasometria. Gasometria. Né? Pois Perfeito. é. Vocês têm aparelhos na ambulância de gasometria para poder dosar, né? As emergências, algumas têm, a UPA tem na parte do laboratório. Então, assim, a gente consegue tomar parâmetro no paciente, certo? Que faz uso de ventilação mecânica através da gasometria. Se você me perguntar assim, Marcos, qual é o padrão ouro é gasometria, certo? Ah, mas eu não tenho a gasometria. Então a gente vai se baseando na oximetria do paciente, a gente vai se baseando no padrão ventilatório do paciente, a gente Na se baseia capnografia. na capnografia do paciente, a gente se baseia na hemodinâmica do paciente, né? A gente toma outros parâmetros para conseguir ajustar a nossa vida com relação à oferta de oxigênio ao paciente. Perfeito. Porque eu tenho que lembrar que, a princípio, ele precisa de 100% de oxigênio. Lembre, paciente vítima de trauma. E trauma grave, não é uma topada, não. Não é uma topada que o cara tomou, não. O cara tem um TCE grave. Então ele precisa de oxigênio, certo? E aí o parâmetro pra gente, padrão ouro, gasometria, porque eu tenho que manter exatamente aquele pH do paciente ali, entre 7,35 e 7,40. Esse é o ideal. Pode tomar nota, 7,35 a 7,40. É o pH Perfeito. para a gente manter bacana o paciente na ventilação. Outro dado importante que a gasometria vai nos dar também, e a capnometria nos dá, é a EtCO2, ou PaCO2. Né? A EtCO2 é a expiração, a pressão de expiração de CO2 que esse paciente tem. Porque se ele retém CO2, a tendência desse CO2 é aumentar mais ainda a pressão. E eu não quero que isso aconteça. Nesse paciente que a gente está falando, o paciente que fez um TCE que tem aumento da pressão intracraniana, inclusive, a lógica da abordagem desse paciente é que a gente mantenha a EtCO2 relativamente um pouquinho mais baixa do que ela poderia. A gente tem uma média normal de EtCO2, de fração de expiração de CO2, entre 35 e 45. Nesse paciente com TCE grave, que a gente conseguiu fazer intubação traqueal e colocar ele em ventilação mecânica, o ideal é que a gente deixe esse paciente dentro de 30 a 39 de EtCO2. Então eu não quero nem chegar acima de 40 de EtCO2 para não ocorrer o risco de fazer um aumento da pressão intracraniana por excesso de CO2 também. Então, dentro dessa possibilidade, esse paciente, inclusive, ele pode ser submetido a uma ventilação um pouco mais acelerada. Eu morro de medo, Marcão, de falar hiperventilação. Porque o povo, meu irmão, pega para Cristo hiperventilação e coloca 60 de frequência. Ou quer pegar no ambu e fazer o ritmo ragatanga. Essa ventilação no ambu, eu tenho um medo dos colegas fazerem. Porque eu assim, olho, descarrega a adrenalina dele no ambu, né? No ressuscitador, né? Na bolsa válvula máscara. Descarrega no ambu, meu irmão. Vai, pufo, pelo amor de Deus, meu filho. É desesperador. Quando você sabe o que você está fazendo ali, que você está aumentando a possibilidade de um shunt, aumentando o risco do paciente fazer uma atalectasia por diminuição de surfactante, aumentando e muito o risco de barotrauma do paciente. Não funciona assim. O que a literatura chama de hiperventilação, ou uma ventilação um pouco maior, um aumento na frequência ventilatória mecânica um pouco maior, é entre 20 a 22, velho. Então, assim, exato, ao invés de manter ali entre 16, 14, colocar entre 20 e 22. Ó, isso é uma hiperventilação. Então, se você coloca muito mais que isso, vai trazer muito mais malefício do que benefício para o paciente. Exato. Exato. Outro ponto, Marcão, interessante para a gente falar é a fração de expiração de oxigênio que a gente coloca nesse ventilador mecânico no começo. Porque a galera, né, mais uma vez, polariza a história e não entende que naquele momento, no momento que você submeteu o paciente à intubação orotraqueal, aquele paciente ele sofreu uma hipóxia temporária. Isso. Ele sofreu uma hipóxia.
Então, pelo menos na primeira hora, depois da intubação orotraqueal, pelo menos na primeira hora de ventilação mecânica, o ideal é que se mantenha uma fração de expiração de oxigênio para esse paciente de 100% na primeira hora. Depois da primeira hora, com a gasometria, que o professor Marcos muito bem falou, você vai conseguir manejar melhor esse paciente para conseguir a melhor saturimetria, a melhor gasometria com a menor FiO2 possível. E isso com desmame da fração de expiração de oxigênio. Esse ponto é um ponto importante, da gente começar a desmamar, porque eu tenho que lembrar que oxigênio é droga. É droga, certo? Então, a gente dá a quantidade de oxigênio que ele precisa. Eu só lembro de professor Miller falando assim, botou oxigênio para conforto do paciente. Que conforto, pô? Isso é conforto, não é conforto, é travesseiro, cama, sei lá. Pois né? Outra coisa, Marcão, que é fundamental que a gente enxergue. Fundamental. Gente, ninguém respira nem ventila bem a 0 grau. Você não precisa manter um paciente que tem uma pressão intracraniana elevada a 0 grau, gente. Porque você dificulta o retorno venoso dessa pressão e ela se mantém alta lá em cima. Então, se você tem um risco de pique alta, aumentada, coloca esse cara a 30 graus, gente. Coloca ele a 30 graus. Não zera, não. Não zera, não. Exatamente. Eleva a cabeceira do paciente para melhorar o padrão ventilatório. Isso a gente faz. Isso nós da enfermagem, né? Seja pré-hospitalar, hospitalar, né? Já fazemos com o nosso paciente, todo paciente, a não ser que haja uma contraindicação por uma lesão para restrição de movimento e tudo, o restante dos pacientes todos estão a 30 graus. É para ficar a 30 graus. Não é? Então, a gente precisa levar para melhorar o padrão ventilatório do paciente, para melhorar a troca gasosa dele, para melhorar o fluxo sanguíneo no cérebro dele, né? Você eleva a cabeceira do paciente, já facilita a vida dele. Perfeito, professor. Outro ponto, Marcão, outro ponto interessante para a gente observar a gente colocou os parâmetros do ventilador, tudo direitinho, tá lá avaliando o paciente de 10 em 10 minutos, a gente passa a avaliação mais uma vez, observa-se que o paciente fez uma anisocoria. Antes não tinha, agora ele tem. Significa mais uma vez que esse paciente tem uma herniação uncal em curso. Isso. Esse paciente, ele tem uma herniação uncal. Ele tem um processo hemorrágico expansivo que está comprimindo um lado do cérebro dele, um hemisfério do cérebro dele. E essa compressão está tão grande que está comprimindo o nervo do olho, o nervo ocular do lado comprometido. Então, esse paciente vai fazer uma dilatação da pupila naquele mesmo lado. Exato. Então, velho, é muito, muito comum que esse paciente submetido à ventilação mecânica, que você suspeite de um TCE grave, de um aumento de pressão intracraniana, esteja nessa circunstância e faça, por exemplo, uma herniação uncal, uma anisocoria. Nesse momento, Marcão, nós como profissionais holísticos que somos, profissionais que pensam no bem-estar do paciente, no comprometimento que ele tem das necessidades humanas básicas, a gente pode, 2 passinhos para trás e pensar, esse paciente está com colar cervical? Porque se esse meu paciente que tem suspeita ou quase confirmação, só falta TC, de pique alta, não deve estar com colar. O colar pode aumentar em até 4,5 milímetros de mercúrio a pressão intracraniana do meu paciente. Então, nesse momento, eu posso pensar, opa, esse colar aqui não tá legal para ele. Ele não tá inconsciente, cara? Tá inconsciente. Ele não vai se movimentar para fazer piorar uma lesão cervical nele. E naquele momento, não é a prioridade. Então, o que é que eu posso fazer para manter o meu paciente com restrição de movimento de coluna cervical e que não precise de colar cervical? Eu vou manter head block,
Vou manter tirante de cabeça, mas sem colar. Isso. Exatamente. Outra possibilidade. Isso já no ambiente intra-hospitalar, muito provavelmente, tu já viu muito isso, Marcão, pelos hospitais que você já trabalhou. O salgadão. O salgadão, 3%. O salgadão. Sódio a 3%. Para quê, professor? Sódio para diminuir a capacidade dessa água acumular e aumentar a pressão intracraniana. Isso. Né? Então, para onde o sódio vai, a água vai atrás, ele vai acabar diminuindo a quantidade de água que esse paciente tem no cérebro, na caixa, na calota craniana, e isso vai limitar. Não estou dizendo que não vai continuar subindo, não, mas vai limitar a velocidade de aumento da pressão intracraniana. Exatamente. A utilização do salgadão faz exatamente isso aí. Né? Consegue retardar um pouco a evolução da pressão intracraniana. Né? Pessoal, eu quero deixar um comentário aqui, porque eu consegui ler algumas perguntas aqui, fala assim, e se o médico deixar prescrito cabeceira zero? Se o médico deixar prescrito cabeceira zero, eu digo para ele que eu sou o enfermeiro. Assim, mas eu sou o enfermeiro, então vai manter a cabeceira 30, porque precisa ter conhecimento. Entenda que conhecimento não pertence a uma classe. Né? Conhecimento não tem dono. Não tem dono. Perfeito. Conhecimento não tem dono, não pertence a uma classe. Então, quer discutir? Rapaz, a gente está levando aqui a cabeceira exatamente para melhorar isso. Explica a situação e está tudo resolvido. Né? Com relação a isso. Assim a gente espera porque isso a gente tem que entender que é um trabalho de equipe. Né? Enquanto trabalho de equipe, estamos aqui para trabalhar junto nesse sentido. Então, exatamente. Quando você tem conhecimento técnico para justificar a sua negativa, o colega vai ouvir. Agora, se você não tem conhecimento técnico suficiente, só não está fazendo por não saber, ou não está fazendo porque aprendeu de orelhada e não foi se aprofundar, a tendência é que o colega não respeite sua opinião. Exato. E isso é para a vida. Não estou falando só do colega médico do plantão, não. Para a vida. Se o seu argumento para num porque eu não quero, não é argumento. Não é argumento. Então você tem que ter fundamentação científica. Para o colega, inclusive, na próxima vez, sentar contigo do teu lado e falar, e aí, colega, o que é que você acha? Isso mesmo. Isso mesmo. É assim que funciona. Porque não adianta, Marcão, é uma coisa que é complicado demais. Ah, professor, mas porque você não vê os que trabalham aqui comigo? Os homens é bruto, e que não sei o quê, e que isso. Beleza, faz o seguinte. Tá lá prescrito 0 grau, bola o 0 grau. Bola. A gente não bola medicamento? Pois é. Bola 0 grau. Coloca assim do lado, ó. Cuidado direcionado à necessidade humana básica do enfermeiro. Vide prescrição de enfermagem. Pronto. O enfermeiro vai lá e prescreve cuidado. É isso. Bolou a conduta equivocada, prescreveu o cuidado, justificando. Simples assim. Não briguei, não discuti, não quebrei cacete com ninguém. Nada, de boa. Tranquilo, vou lá, faço o meu, o certo, sem brigar, sem discutir. Exato. Tudo isso que a gente está falando aqui, né, é o que envolve o preâmbulo da ventilação mecânica. Para vocês entenderem que a ventilação mecânica em si é um movimento que a gente faz para proteger essa capacidade do paciente de manter a hematose adequada, de manter a proteção da via aérea. Então, tudo isso que a gente está falando ao redor da ventilação mecânica é exatamente para a gente ter a noção de que a ventilação mecânica por si só, ela não vai resolver o problema do paciente. O que vai resolver o problema do paciente é o que você faz ao redor da ventilação mecânica. Veja que a gente colocou aqui a fisiologia, a fisiopatologia, a ventilação mecânica, a utilização de drogas, o posicionamento do paciente, né? Tudo isso está ligado, né? Tudo isso está interligado no intuito de trazer benefício ao paciente e em volta da ventilação mecânica. A ventilação mecânica, como o Miller falou, é uma parte disso tudo. Então, nós, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais da área de saúde, que trabalham com urgência, com emergência, terapia intensiva, a gente precisa sentar, estudar, se dedicar, focar
né, para poder entregar o melhor daquilo que a gente tem. Perfeito. Né? É disso que a gente faz. Perfeito. Se tem uma coisa que fecha bem isso aqui, também é uma dúvida muito grande da galera. Professor, mas se o paciente não tem drive, se ele não tem drive e se ele tem drive, eu uso a mesma lógica? Cara, para esse tipo de abordagem, a mesma lógica, os mesmos parâmetros, não muda nada. Você pode fazer pressão ou volume. Neste paciente especificamente, o volume é bem melhor do que a pressão. Então, não vai mudar muita coisa no parâmetro inicial, na emergência da ventilação mecânica desse paciente vítima de TCE. Não vai mudar o parâmetro inicial dele. Não vai mudar. Ah, mas depois pode ser que mude? Óbvio que tem que mudar. Se cair na mão de um físio, então, o cara vai deixar alinhadíssimo. Eu sou fã dos colegas fisioterapeutas, porque eles deixam o paciente, né? Os que sabem, óbvio, que tem gente boa e gente ruim em todo canto. Os que sabem manejar mesmo, deixam o paciente bem encaixadinho ali, ó, ciclando muito bem e tal. Uma outra dificuldade, Marcão, que a gente não falou, mas que também pode ser um calcanhar de Aquiles nesse momento, é a adesão do paciente a esse movimento. Principalmente se o paciente estiver hiperexcitado, se ele estiver agitado. Pode ser que seja necessário uma pseudoanalgesia no pós-intubação um pouco mais potente, Isso. um pouco mais, né, acirrada, digamos assim. Então, drogas muito boas para o pós-intubação, né, não drogas indutoras, mas drogas muito boas para manutenção de sedação e analgesia nesse paciente é a midazolam e o fentanil. Agora sim. Ou o propofol, agora sim. Então, essas drogas são muito boas para manutenção. Ah, professor, mas o meu paciente mesmo assim tem uma frequência respiratória que não para, o bulbo dele está lá batendo certo, ele não consegue ciclar bem porque ele está entrando. Há também a possibilidade de fazer um bloqueador neuromuscular nesse paciente para ele conseguir acoplar bem ao ventilador. Então, rocurônio é uma possibilidade, atracúrio é uma possibilidade, né? Você falou em Covid. A gente fez muito isso durante o Covid. Muito. Muito, muito, muito. Né? Eu fui para terapia intensiva. Minha época de Covid, na verdade, foi todo dentro da terapia intensiva. Né? E a gente fazia direto. Era dormonia de fentanil para o paciente e sempre associado a um bloqueador neuromuscular. Né? Ou cisatracúrio, ou o atracúrio, era sempre associado um bloqueador neuromuscular. Por quê? Porque se faz com que o paciente relaxe completamente, facilita a ventilação do paciente, né? Ele não tem briga com o ventilador, não tem briga com o respirador naquele momento. Então, o Covid, já que foi um problema sério respiratório para os pacientes, eu precisava daquilo ali, naquele momento. Então, a gente fez muito isso. E o bloqueador neuromuscular é excelente, realmente, para um paciente que está na briga com o respirador. Você sai do paciente, mesmo assim ele continua, como o Miller falou aí, meio que brigando com o respirador. Marcos, como é que eu sei que o paciente está brigando com o respirador? Meu Deus, você está saindo na mão com o respirador? Não, o respirador primeiro que vai ficar alarmando o tempo todo. O que está acontecendo? Quando a gente sai do paciente, a ideia é que ele se entregue completamente ao respirador. E o respirador, como a ventilação é ventilação controlada por volume, o respirador vai controlar a respiração dele. Então vai dizer o momento que ele tem que insuflar e tem que desinsuflar, tem que insuflar. Só que em alguns momentos desse, o paciente quer entrar, ele está no momento de expiração, o ventilador está no momento de expiração e o paciente quer inspirar. Ou seja, eles estão brigando um contra o outro. Né? É isso que a gente fala que é a briga. Né? Nesse momento aqui, eu preciso relaxar completamente o paciente. Como é que eu relaxo ele? Bloqueador neuromuscular no paciente. Ele fica completamente entregue no respirador, tranquilo de ventilar. Perfeito, Marcão, perfeito. Então, em resumo, para a gente finalizar, ó, manter PaCO2 entre 30 e 39, manter uma PaO2 entre 80 e 100 PaO2. Isso. Então, na gaso, a gente vai Tá ter bom. esse dado. Para que a gente intubou esse paciente com TCE grave? Proteção cerebral, controle de pique, proteção de via aérea, evita-se a broncoaspiração, evita a pneumonia aspirativa, pneumonite que esse paciente pode ter depois da aspiração. Então, assim, tudo que esse paciente precisa naquele momento é de uma via aérea definitiva, de uma ventilação mecânica protetiva. Isso. Simples assim. Isso é ventilação mecânica protetiva. Lembrando que a gente mantém ele a 6 ml por quilo,
coloca os 2 picos lá no paciente, o PIP de 5, certo? E o pico de 30. E você vai ventilar ele tranquilamente. Né? Perfeito. Perfeito, impecável. Nunca errou, até quando errou estava certo. Bom, Marcão, era isso. Eu espero que a gente possa fazer mais vezes esses encontros aqui. Para mim, mais uma vez, é um prazer e um privilégio enorme ter você na mentoria DEA. Dizer que eu assisto as aulas de Marcão na mentoria e eu vou dizer, cara, o homem é brabo. O homem é brabo. Então, tamo junto na mentoria. Tamo junto na mentoria DEA. Agora em abril a gente tem aí, né? Uma nova turma chegando para a gente continuar o nosso percurso, aí, o nosso caminho na mentoria DEA, fazer com que essa galera seja concursado, não é não? Isso. A gente tem um monte de aula nova aí que vai entrar, então que venha pro lado da gente, né? Você é concursado, eu sou concursado, que venha pro lado da gente. Exatamente, é aquela coisa, né? São 1000 maravilhas o concurso público? Não, bebê, longe de ser 1000 maravilhas, mas pelo menos aqui a gente pode reclamar do que não é. Não presta e a gente diz, ó, tá ruim, hein? A gente comentou outro dia. Aqui a gente pode. Aqui a gente pode, né? Mila, é sempre um prazer, cara. É chamar e tenho a certeza que seu irmão tá aqui. Porra, certo? Cara, obrigado mesmo, contigo, de coração. Né? Você é sensacional. Eu não canso de dizer, não. Gosto muito do online, gosto muito de ti, certo? E tamo junto naquilo que você precisar, meu velho. Beleza. Galera, é o seguinte, vocês estão vendo o arroba do professor Marcos Doria aí. Como é, Doria, que tá? É arroba prof.marcosdoria. É D-O-R-E ou D-O-R-I? IA. E arroba prof.marcos com U, Dória com I. Isso. Pega esse cara, velho, porque assim, é excepcional. Vocês vão ver o boom que é esse homem no eletrocardiograma. A gente nem falou de eletro hoje, mas esse homem é um monstro, gente. É um monstro no eletro. Fiz uma postagem hoje. Tem postagem hoje de eletro desse cara aqui. Ó, se liga que esse cara, ó, ele não fala não, ele é modesto, mas ele é instrutor de PH, instrutor de ACLS, de BLS. O cara é um monstro, gente. Vocês não perdem por esperar. Então entra logo lá e segue esse homem também, porque ele é sempre excepcional. Viu? Marcão, um abraço, tamo junto. Tamo junto. Até a próxima, meu povo. Um beijo, Deus abençoe vocês. Galera. Espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus. Tchau, tchau.